O mercado de escravos inteiro caiu na gargalhada quando uma ômega rejeitada gastou sua última moeda em um lobo branco à beira da morte. Para todos que assistiam, foi a decisão mais tola que já tinham visto. Ela poderia ter comprado comida, poderia ter comprado liberdade. Em vez disso, comprou a criatura que todos os reinos queriam ver morta. O lobo nunca olhou para ela. Seu corpo estava coberto de sangue. Correntes negras pesadas tinham rasgado sua pelagem branca como a neve. Até mesmo respirar parecia doloroso. Os mercadores o chamavam de monstro. Os nobres o chamavam de troféu. As crianças jogavam pedras porque acreditavam que ele estava muito quebrado para lutar. Apenas uma pessoa viu algo diferente. A ômega rejeitada olhou em seus olhos e, em vez de ver uma fera, viu uma solidão insuportável. Ela não fazia ideia de que aquelas correntes não prendiam um lobo comum. Elas aprisionavam o rei Alfa mais temido que já nasceu. 7 anos antes, reinos inteiros tinham celebrado sua morte. Seus aliados mais próximos o tinham envenenado. Seu trono tinha sido roubado. Seu nome tinha sido apagado da história. Agora, ele estava sendo vendido como gado sem valor. Mas as correntes antigas em seu corpo nunca foram feitas para mantê-lo preso para sempre. Elas foram feitas para manter o mundo seguro até que alguém tolo o suficiente ou gentil o suficiente escolhesse libertá-lo. Enquanto a porta da jaula se abria lentamente, um selo antigo escondido sob o ferro rachou silenciosamente. Ninguém ouviu, ninguém notou, exceto o Rei Lobo. E no momento em que seus olhos dourados finalmente encontraram os da Ômega, a contagem regressiva para o retorno de um império já havia começado. A criatura acorrentada não era a coisa mais perigosa dentro do mercado de escravos. A coisa mais perigosa era o erro que todos estavam cometendo. Por 7 longos anos, cada reino celebrou a queda do Rei Alfa. Cada história afirmava que ele tinha sido finalmente destruído. Cada governante acreditava que o trono do antigo império tinha se tornado nada mais que história esquecida. É por isso que ninguém olhou 2 vezes para o lobo branco coberto de sangue, sendo arrastado pelo chão congelado. Eles viram uma besta quebrada, viram olhos vazios, viram uma criatura que já havia se rendido ao destino. Nenhum deles entendeu que o silêncio podia ser muito mais aterrorizante do que a raiva. Nenhum deles imaginou que cada insulto jogado no lobo acorrentado estava lentamente se tornando mais uma razão para um império ressurgir. O mercado de escravos ficava na beira das montanhas do norte, onde o inverno nunca terminava de verdade. Neve espessa cobria os telhados, enquanto o vento gelado carregava o cheiro de fumaça, ferro e medo pelas ruas lotadas. Comerciantes gritavam uns sobre os outros enquanto compradores procuravam servos, guerreiros e feras capturadas. Cada esquina ecoava com rostos desesperados, esperando que alguém pagasse o suficiente para mudar seu destino. No entanto, uma jaula atraiu mais atenção do que todas as outras. Era maior do que as outras. Correntes negras fortes envolviam cada barra de ferro, como se o que quer que vivesse dentro tivesse sido capaz de despedaçar reinos. Símbolos antigos e estranhos tinham sido esculpidos no metal há muito tempo. Poucas pessoas conseguiam lê-los. Ainda menos ousavam perguntar por que tinham sido colocados ali. Dentro da jaula jazia o lobo branco. Sua outrora magnífica pelagem estava manchada de sujeira, sangue seco e anos de negligência. Cicatrizes profundas cruzavam seu corpo poderoso como lembretes cruéis de batalhas que ninguém mais lembrava. Sua respiração permanecia lenta e constante, apesar do ar congelante. Seus olhos dourados permaneciam fechados, como se o mundo exterior não merecesse mais sua atenção. Cada cicatriz contava uma história que a história havia enterrado sob mentiras. Cada ferida sussurrava sobre lealdade que fora recompensada com traição. No entanto, a multidão não via nada disso. Eles viam apenas mais um animal derrotado esperando para ser vendido. O mestre de escravos andava orgulhosamente ao redor da jaula, com um sorriso cruel espalhado em seu rosto. Ele gostava de ver as pessoas rirem do lobo. Cada insulto tornava o leilão mais divertido. Cada chute lembrava a multidão que até lendas podiam se tornar escravas. Ele bateu na jaula com uma pesada vara de ferro, e o som alto ecoou pelo mercado. O lobo não se moveu. Outro golpe seguiu. E outro. O silêncio dentro da jaula nunca mudou.
O mestre de escravos riu alto e disse a todos que a besta tinha esquecido o que era força. A multidão respondeu com vozes zombeteiras e sorrisos descuidados. Alguns acreditaram nele. Outros simplesmente queriam desfrutar do sofrimento de outra pessoa. Crianças se juntaram mais perto para jogar pequenas pedras entre as barras. Uma atingiu o lobo perto do ombro. Outra atingiu seu pescoço. Uma terceira caiu contra sua cabeça antes de cair na neve. Ainda assim, ele se recusou a reagir. As crianças riram mais alto, acreditando que tinham assustado a criatura outrora temida. Seus pais sorriam orgulhosamente, sem saber que estavam ensinando seus filhos a zombar de algo que nunca seriam capazes de entender. Ao redor deles, nobres cochichavam sobre colocar o lobo em arenas privadas onde convidados ricos poderiam assistir a fera lendária morrer lentamente por entretenimento. Outros sugeriram mantê-lo como um troféu ao lado de coleções de caça. Nenhum deles falou com medo. Eles acreditavam que o medo tinha morrido muitos anos atrás. Bem acima do mercado, corvos negros circulavam silenciosamente pelo céu cinza. Seus gritos se misturavam ao uivo do vento até que soassem quase como avisos esquecidos. Viajantes idosos os notaram e discretamente desviaram o olhar. No fundo de aldeias antigas, ainda viviam anciãos que lembravam de histórias sobre lobos brancos coroados pelo luar. Lembravam de contos de um alfa que uniu incontáveis matilhas sob uma única bandeira. Lembravam de um império construído não através de crueldade, mas através de força absoluta e lealdade inquebrantável. Essas histórias desapareceram lentamente após a grande traição. As crianças pararam de ouvi-las. Novos governantes substituíram a verdade por mentiras confortáveis. O tempo enterrou a memória sob o medo, até que o impossível começou a parecer comum. Horas passaram enquanto compradores vinham e iam sem oferecer moedas suficientes. O mestre de escravos ficou impaciente. Ele chutou neve contra a jaula, antes de gritar que a besta seria vendida antes do pôr do sol. Não importava o quão pouco recebesse, sua palavra se espalhou pelo mercado e atraiu multidões ainda maiores. As pessoas se reuniram não porque precisavam de mais um escravo, mas porque todos gostavam de ver a grandeza cair. Havia conforto em acreditar que até lendas podiam ser quebradas. Isso fazia pessoas comuns se sentirem mais fortes. Isso fazia pessoas cruéis se sentirem invencíveis. Muito além do centro do mercado, uma jovem ômega caminhava lentamente pela neve com passos cuidadosos. Suas roupas estavam gastas por invernos intermináveis e remendadas tantas vezes que sua cor original havia desaparecido. Suas botas mal protegiam seus pés do chão congelado. Ela carregava uma pequena bolsa de pano firmemente contra o peito, como se contivesse a única coisa que a mantinha viva. Cada moeda dentro daquela bolsa tinha sido ganha através de meses de trabalho exaustivo que nunca trouxe respeito, apenas sobrevivência. As pessoas se moviam ao redor dela sem dar espaço. Alguns olhavam para ela com pena, enquanto outros desviavam completamente o olhar. Ter sido rejeitada a ensinou uma lição dolorosa. Pessoas invisíveis raramente recebiam bondade. Ela abaixou a cabeça enquanto sussurros familiares a seguiam. Alguns zombavam dela por não pertencer a lugar nenhum. Outros lembravam baixinho uns aos outros que ômegas rejeitadas traziam má sorte por onde passavam. Ela nunca respondeu a eles. Não havia mais força para discussões que duraram a vida inteira. O silêncio tinha se tornado seu escudo muito antes de ela entender a solidão. Mesmo assim, seu coração permaneceu estranhamente gentil, apesar de tudo que o mundo lhe tirou. Ao chegar à praça lotada, ela notou pessoas em volta de uma jaula enorme. A curiosidade a puxou para mais perto, até que ela finalmente viu o lobo branco deitado imóvel sob pesadas correntes. As risadas ao redor dela lentamente desapareceram em ecos distantes. Por razões que ela não conseguia explicar, ela não via mais um monstro. Não via mais uma fera esperando a morte. Ela viu solidão insuportável refletida em um corpo quebrado. Parecia dolorosamente familiar. Então aconteceu algo que ninguém mais notou. Sob as camadas de sangue, pelagem congelada e ferro antigo, um olho dourado se abriu lentamente, apenas por um único batimento cardíaco,
apenas tempo suficiente para encontrar o dela. Então se fechou novamente, e em algum lugar profundo, sob as correntes encantadas, escondidas bem além da visão humana, a menor rachadura apareceu silenciosamente. A pequena rachadura escondida sob as correntes antigas nunca deveria ter aparecido. Essas restrições encantadas tinham sido forjadas para aprisionar um rei cuja força outrora aterrorizava o mundo inteiro. Elas sobreviveram a tempestades que quebraram montanhas, suportaram guerras que apagaram reinos da história. No entanto, um momento silencioso entre uma ômega esquecida e um lobo branco quebrado as enfraqueceu mais do que anos de violência jamais poderiam. Ninguém no mercado lotado notou a mudança. As correntes pareciam exatamente as mesmas. A jaula permaneceu fechada. O lobo ainda jazia na neve sem se mover. Mas profundamente sob o ferro frio, algo antigo havia despertado, e não estava mais dormindo pacificamente. A ômega ficou congelada diante da jaula, enquanto o barulho do mercado desaparecia lentamente em sua mente. Ela ainda podia ouvir mercadores gritando. Ela ainda podia ouvir pessoas rindo. No entanto, todos esses sons pareciam distantes, como se uma espessa parede de silêncio a tivesse cercado de repente. Ela olhou para o lobo branco novamente. Seu corpo carregava incontáveis cicatrizes, mas nenhuma delas a assustou. Em vez disso, elas encheram seu coração com uma tristeza que ela nunca sentira antes. Ela tinha visto animais feridos muitas vezes durante sua vida. Tinha visto pessoas quebradas, abandonadas por suas próprias famílias. Mas havia algo diferente nessa criatura. Sua dor parecia mais antiga do que a própria memória. Era o tipo de sofrimento que apenas a traição poderia criar. O mestre de escravos notou a parada silenciosamente ao lado da jaula e riu sem piedade. Ele olhou para suas roupas gastas e seu rosto cansado antes de balançar a cabeça com desrespeito aberto. Ele anunciou em voz alta que até mesmo ômegas rejeitadas tinham vindo admirar a famosa besta antes de seu fim miserável. Meias risadas se espalharam pela multidão. Algumas pessoas olharam para ela com diversão, enquanto outras a ignoraram completamente. Para eles, ela era quase tão sem valor quanto o animal dentro da jaula. Ela abaixou os olhos por um momento, mas não se afastou. Seus dedos apertaram a pequena bolsa de pano escondida sob seu manto. Cada moeda dentro dela representava longas noites sem comida, dias intermináveis de trabalho duro, incontáveis momentos de engolir humilhação apenas para sobreviver a mais um inverno. Ela tinha planejado usar essas moedas para comprar roupas quentes e comida suficiente para se manter viva até a primavera. Sem elas, ela não tinha nada, absolutamente nada. Ela olhou lentamente de volta para o lobo. O vento levantou mechas de sua pelagem branca como a neve pelo chão congelado. Sob a sujeira e o sangue seco, ela ainda podia ver vestígios de beleza impossível. Mesmo quebrado, ele carregava uma dignidade silenciosa que se recusava a desaparecer. Sua respiração permanecia calma, apesar de cada ferida cobrindo seu corpo. Era quase como se ele tivesse aceitado o sofrimento sem permitir que ele conquistasse seu espírito. Essa força silenciosa despertou algo profundo em seu coração. Ela sabia o que significava sobreviver enquanto o mundo esperava a rendição. Uma velha parada perto sussurrou que a besta uma vez pertenceu a uma linhagem real esquecida. Outra rapidamente silenciou seu aviso de que contar tais histórias poderia trazer problemas. A primeira mulher baixou ainda mais a voz e disse que lendas nunca deveriam ser zombadas porque às vezes elas apenas fingiam estar mortas. Antes que mais alguém pudesse ouvi-las, elas desapareceram na multidão, deixando aquelas palavras estranhas pairando no ar frio. A ômega não conseguia explicar por que aqueles sussurros se acomodaram tão pesadamente em seus pensamentos. Ela se aproximou até que apenas as barras de ferro a separassem do lobo. Por vários longos momentos, nada aconteceu. Então ela lentamente estendeu uma mão trêmula em direção à jaula. Ela parou antes de tocar o metal frio como se tivesse medo que sua presença pudesse causar ainda mais dor. O lobo branco permaneceu completamente imóvel. Seus olhos fechados nunca se abriram. Seu corpo nunca se moveu. No entanto, em algum lugar profundo dentro dele, enterrado sob anos intermináveis de silêncio, uma leve memória se agitou. Não era uma memória de coroas, batalhas ou poder.
Era uma memória simples, quase esquecida pelo tempo. Uma memória de bondade dada livremente, sem medo ou expectativa. O sentimento era unfamiliar, depois de tantos anos cercado apenas por crueldade. Alcançou através da escuridão, como o primeiro raio de sol após o inverno mais longo. O mestre de escravos ficou impaciente e anunciou que o leilão começaria imediatamente. Compradores ricos se aproximaram, enquanto servos carregavam sacos pesados cheios de moedas de prata. Cada licitante estudava o lobo como se estivesse examinando um objeto raro, em vez de uma criatura viva. Alguns admiravam seu tamanho. Outros discutiam quanto tempo ele poderia sobreviver em arenas de luta. Um nobre sugeriu exibi-lo nos jardins reais, como prova de que nenhum governante permanecia poderoso para sempre. Suas palavras carregavam orgulho, mas nenhuma sabedoria. Eles acreditavam que a vitória durava para sempre, porque nunca tinham testemunhado o verdadeiro poder surgir do nada. A Ômega ouviu cada sugestão cruel. Seu coração ficou mais pesado a cada momento que passava. Ela sabia que nunca poderia superar nobres ricos. Sabia que suas pequenas economias significavam quase nada em um mercado controlado por pessoas poderosas. Ainda assim, ela não conseguia se forçar a ir embora. Algo mais forte que a razão prendia seus pés no lugar. A licitação finalmente começou. A primeira oferta veio rapidamente, depois outra. Prata virou ouro. Ouro virou mais do que ela já tinha visto em toda a sua vida. O mestre de escravos sorriu mais amplamente a cada oferta crescente. Então, de repente, a licitação desacelerou. Os nobres perderam o interesse. Possuir uma besta moribunda não parecia mais valer tal despesa. Um por um, eles recuaram até que o silêncio se instalou. Sobre o mercado novamente, o mestre de escravos franziu a testa com decepção. Seus olhos vasculharam a multidão em busca de alguém disposto a fazer uma oferta. Oferta final, antes do pôr do sol. A Ômega sentiu seu coração batendo contra o peito. Suas mãos tremiam. Sua respiração tornou-se irregular. Ela abriu lentamente a pequena bolsa de pano. Um punhado de moedas gastas descansava dentro. Tudo o que ela possuía. Tudo pelo que ela lutou para ganhar. Tudo que estava entre a sobrevivência e mais uma estação de fome. Por um longo momento, ela encarou aquelas moedas enquanto o vento gelado soprava em seu rosto. Então, sem permitir mais um pensamento, ela deu um passo à frente. Ela colocou a bolsa na mão do mestre de escravos. A multidão ficou em silêncio, um batimento cardíaco. Depois, risadas explodiram pelo mercado mais alto do que nunca. Algumas pessoas mal conseguiam ficar em pé de tanto rir. Outros apontaram para ela com completa descrença. O mestre de escravos olhou para dentro da bolsa. Depois explodiu em risadas cruéis. A quantia era minúscula comparada ao que ele esperava mais cedo, mas o sol já estava se pondo atrás das montanhas, e nenhuma oferta melhor restava. Seu sorriso ganancioso retornou lentamente. Ele aceitou. As pesadas chaves foram tiradas de seu cinto. A fechadura de ferro clicou, abrindo. A porta da jaula rangeu lentamente. Pela primeira vez em 7 anos, nada estava entre o lobo branco acorrentado e o mundo exterior. Bem abaixo da neve, onde nenhum olho humano podia ver, outra rachadura invisível se espalhou pelas antigas correntes encantadas. Esta era maior do que a primeira. A porta da jaula abriu com um som lento e pesado que parecia ecoar bem além do mercado de escravos. Ninguém se adiantou para ajudar. As risadas que tinham enchido a praça momentos antes desvaneceram em sussurros divertidos enquanto as pessoas esperavam o inevitável. Eles esperavam que o lobo ferido desabasse no instante em que tentasse se mover. Esperavam que a Ômega tola se arrependesse de desperdiçar cada moeda que possuía. Em vez disso, o mercado ficou estranhamente silencioso. Até mesmo o vento gelado pareceu pausar como se as próprias montanhas congeladas estivessem observando o que aconteceria a seguir. A jovem Ômega permaneceu parada diante da jaula aberta sem medo. Suas mãos estavam frias pelo inverno sem fim, mas não tremiam mais. Ela já tinha feito sua escolha. Não havia mais nada a perder. Sua pequena bolsa de pano agora repousava vazia ao seu lado.
Cada moeda que um dia prometeu mais uma estação de sobrevivência tinha desaparecido. A fome não a assustava mais. A solidão não a assustava mais. A única coisa que ela temia era deixar para trás outra alma viva, simplesmente porque o mundo decidiu que ela não importava mais. O lobo branco abriu lentamente os olhos. Luz dourada refletiu através deles, apenas por um breve momento antes de desaparecer em quietude novamente. Não eram os olhos de uma fera selvagem. Carregavam paciência, memória, tristeza infinita. Eles observavam a Ômega sem raiva, sem gratidão, quase como se ele tivesse esquecido como expressar qualquer uma das emoções após tantos anos preso no silêncio. Ao redor deles, as pessoas começaram a perder o interesse. O entretenimento havia acabado. A besta lendária havia sido vendida ao comprador mais pobre de todo o mercado. Mercadores voltaram a gritar sobre comida e armas. Viajantes continuaram suas jornadas pelas ruas cobertas de neve. Carruagens nobres foram embora uma após a outra, levando aqueles que acreditavam ter acabado de testemunhar o capítulo final de uma lenda esquecida. Nenhum deles notou que o próprio ar parecia diferente. A Ômega entrou na jaula. Ela se moveu lentamente para que o lobo não se sentisse ameaçado. Cada movimento carregava respeito silencioso em vez de medo. Quando ela o alcançou, ajoelhou-se cuidadosamente ao lado de seu corpo ferido. O cheiro de sangue seco misturado com ferro frio encheu o ar gelado. Cortes profundos cruzavam seus ombros onde as correntes encantadas tinham mordido sua carne por anos sem piedade. Cicatrizes antigas cobriam feridas mais novas, até que se tornou impossível dizer onde uma dor terminava e outra começava. Ela tirou de sua pequena bolsa de viagem o único pedaço de pão que ainda possuía. Estava seco e duro de frio, mas ela o colocou gentilmente perto do lobo em vez de forçá-lo em sua direção. Então ela encontrou uma pequena garrafa de madeira cheia de neve derretida. Água e colocou ao lado do pão. Ela sussurrou. Apenas algumas palavras simples. Você está segura agora. O lobo de pelagem permaneceu imóvel. No entanto, no fundo de seu coração, essas palavras alcançaram lugares que anos de violência nunca poderiam. Seguro. Ele mal conseguia se lembrar do que essa palavra significava um dia. Suas memórias permaneceram enterradas sob uma escuridão infinita. Rostos apareceram e desapareceram como sombras em meio à névoa espessa. Imagens quebradas piscaram em sua mente. Uma fortaleza de pedra imponente sob uma lua prateada. Guerreiros ajoelhados com lealdade absoluta. Uma coroa repousando sobre pedra negra antiga. Então tudo se estilhaçou em fogo, traição e sangue. As memórias desapareceram antes que ele pudesse segurá-las, deixando para trás apenas uma dor surda que se recusava a desaparecer. A Ômega estendeu lentamente a mão em direção a uma das pesadas correntes que envolviam sua pata dianteira. Ela notou estranhas marcações esculpidas no metal escuro. Pareciam mais antigas do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Suas formas se torciam como raízes vivas congeladas em ferro. Ela afastou a sujeira seca com dedos gentis, tentando entender o que significavam. No instante em que sua pele tocou um símbolo brilhante, uma onda de calor se espalhou pela corrente. Ela rapidamente puxou a mão para trás. A luz desapareceu. Ela olhou ao redor para ver se mais alguém tinha notado. Ninguém tinha. Bem acima deles, nuvens escuras se reuniram lentamente no céu do norte. Escondido além das montanhas, um velho guardião-lobo parou de repente de andar. Ele ergueu a cabeça em direção ao horizonte distante. Seus olhos cansados se estreitaram com descrença silenciosa. Por anos, ele procurou em todos os reinos o rei Alfa desaparecido. Cada pista terminava em fracasso. Cada rumor levava apenas à decepção. No entanto, agora, ele sentia algo que quase havia esquecido. Um batimento cardíaco, não o seu, uma antiga presença alfa tão fraca que a maioria das criaturas nunca notaria. Ele fechou os olhos. O sentimento desapareceu quase instantaneamente. Ainda assim, tinha sido real. Após 7 anos, o impossível havia se agitado. De volta ao mercado, a Ômega vasculhou a jaula até encontrar um velho cobertor abandonado perto da parede. Estava rasgado e coberto de poeira, mas oferecia mais calor do que a neve nua.
Ela o drapejou gentilmente sobre o lobo sem esperar resposta. O lobo branco baixou lentamente a cabeça, não em fraqueza, não em rendição. Algo dentro dele havia começado a mudar. O ódio que o mantivera vivo durante o cativeiro interminável não estava mais sozinho. Ao lado dele, agora havia outro sentimento. Pequeno, frágil, quase esquecido. Confiança. Isso o assustava muito mais do que as correntes jamais haviam feito. A confiança o havia destruído uma vez antes. A confiança havia aberto os portões de seu império para a traição. A confiança havia permitido que aqueles mais próximos a ele envenenassem seu trono. Nunca mais. No entanto, cada ação da Ômega rejeitada desafiava essa crença sem exigir nada em troca. Ela não pedia recompensa. Não esperava lealdade. Ela simplesmente se recusava a abandoná-lo. Enquanto a noite se instalava sobre a cidade congelada, ela o ajudou lentamente a se erguer sobre pernas trêmulas. Cada movimento parecia doloroso. As correntes encantadas permaneceram trancadas em seu corpo, tornando cada passo lento e pesado. Ainda assim, ele ficou de pé. Pessoas passando pelas ruas olhavam para eles com sorrisos zombeteiros. Alguns riam da visão estranha de uma Ômega pobre liderando um lobo acorrentado na neve. Outros balançavam a cabeça, acreditando que nenhum dos dois sobreviveria a mais uma semana. A Ômega ignorou cada olhar. Passo a passo, eles se afastaram do mercado de escravos, deixando para trás o lugar onde ambos haviam sido tratados como inúteis. Nenhum dos dois percebeu que também estavam deixando para trás a primeira prisão de uma história muito maior. Bem acima das montanhas, a tempestade que se reunia finalmente se rompeu. Um único raio de relâmpago prateado cruzou o céu escuro. Por um breve batimento cardíaco, todas as runas antigas esculpidas nas correntes do lobo brilharam sob sua pelagem branca. Então a luz desapareceu novamente. Longe, na capital, escondido sob camadas de pedra e ouro, um homem usando uma coroa preta abriu os olhos de um sono inquieto. Um frio se instalou em seu peito. Pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu medo. Ele não sabia por quê, mas em algum lugar profundo de sua alma, ele sentiu que algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre havia dado seu primeiro suspiro. A noite caiu sobre a selva do norte como um pesado manto de gelo. O mercado de escravos desapareceu atrás deles até mesmo os ecos de risadas cruéis serem engolidos pelo vento. Apenas 2 conjuntos de rastros permaneceram na neve infinita. Um pertencia a uma Ômega rejeitada com mãos vazias e pés cansados. O outro pertencia a um lobo branco cujos passos carregavam o peso de correntes encantadas. A distância entre o passado e o futuro crescia a cada lento movimento para a frente. Nenhum dos dois olhou para trás. Alguns lugares merecem ser esquecidos para sempre. A estrada que levava para fora da cidade era estreita e cercada por imponentes pinheiros, cujos galhos se curvavam sob a neve fresca. A lua ainda não havia subido acima das montanhas, e a escuridão cobria tudo, exceto o fraco caminho branco que se estendia à frente. A Ômega conhecia bem essa estrada. Levava a uma cabana de caça abandonada, escondida nas profundezas da floresta. Anos antes, viajantes a usavam durante tempestades de inverno, mas agora quase todos evitavam o lugar. As pessoas acreditavam que a floresta era amaldiçoada. Luzes estranhas apareciam entre as árvores nas noites mais frias. Lobos uivavam sem deixar pegadas. Sombras se moviam onde nenhuma criatura viva podia ser encontrada. A maioria das pessoas temia as histórias o suficiente para ficar longe. A Ômega as recebia. O medo impedia outros de perturbar o único abrigo que ela ainda podia chamar de lar. O lobo branco a seguia silenciosamente atrás dela. Seu corpo permaneceu fraco, mas seu equilíbrio havia mudado. Cada passo se tornou mais firme do que o anterior. As feridas que cobriam seus ombros ainda queimavam sob as correntes. No entanto, algo dentro dele se recusava a diminuir o ritmo. O ar frio carregava aromas que haviam sido enterrados sob anos de cativeiro. Neve, pinho, rios congelados, terra selvagem. Cada respiração despertava outro instinto esquecido, adormecido nas profundezas de sua alma. Se o corpo lembrava da natureza, mesmo quando sua mente não conseguia lembrar seu próprio nome. Várias vezes, a Ômega olhou para trás para ter certeza de que ele ainda a seguia.
Ela esperava que ele desabasse a qualquer momento, mas ele nunca o fez. Ele simplesmente continuou andando em completo silêncio. Não havia raiva em seus olhos, nem medo, apenas paciência infinita. Parecia quase como se ele tivesse passado anos esperando por essa solitária jornada pela floresta. O vento mudou de direção de repente. O lobo parou, suas orelhas levantadas, seus olhos dourados focados em algum lugar além das árvores. A ômega notou sua súbita imobilidade e olhou ao redor, mas não viu nada além de escuridão. Para ela, a floresta permanecia vazia. Para ele, estava viva com um movimento invisível. Longe, algo grande havia cruzado a neve momentos antes. O cheiro era antigo, selvagem, poderoso, não um lobo comum, uma matilha. O cheiro desapareceu quase tão rápido quanto apareceu, mas deixou para trás uma sensação incômoda, enterrada em seus instintos. Em algum lugar além das montanhas, outros lobos ainda viviam sob tradições antigas. Se eram amigos ou inimigos, ele não conseguia mais se lembrar. A ômega gentilmente continuou andando, e após alguns momentos silenciosos, o lobo branco a seguiu novamente. Nenhum dos dois percebeu que, escondido entre as árvores distantes, um par de olhos brilhantes observava cada passo antes de desaparecer silenciosamente na escuridão. A cabana finalmente apareceu perto da meia-noite. Ficava ao lado de um riacho congelado, cercada por altos pinheiros que bloqueavam o pior do vento norte. O telhado cedeu sob a neve pesada e as paredes de madeira carregavam cicatrizes deixadas por invernos incontáveis. Era velha, esquecida, imperfeita. No entanto, para a ômega, era lar. Ela empurrou a porta rangente e guiou o lobo para dentro. O cômodo era pequeno, mas quente o suficiente para sobreviver às noites congelantes. Uma cama simples repousava contra uma parede, enquanto uma lareira de pedra ficava no centro. Prateleiras feitas de madeira bruta continham ervas secas, alguns cobertores e tigelas de barro simples. Nada dentro carregava luxo, mas tudo refletia um cuidado silencioso. Ela rapidamente juntou lenha seca e acendeu uma pequena chama. A luz laranja afastou lentamente a escuridão, enchendo a cabana com calor suave. O lobo permaneceu perto da entrada, observando cada movimento com olhos cuidadosos. A luz do fogo refletia em sua pelagem branca, revelando novas feridas escondidas sob o sangue seco. A ômega encheu uma pequena panela de ferro com neve limpa e a colocou sobre o fogo até que vapor quente subisse lentamente no ar. Ela vasculhou suas ervas, escolhendo folhas conhecidas por aliviar a dor e prevenir infecções. Sua mãe lhe ensinou esses remédios muitos invernos atrás, antes que a doença roubasse tudo de sua família. Essas lições se tornaram a única herança que ela carregou para a vida adulta. Ela ajoelhou-se cuidadosamente ao lado do lobo. Desta vez, ela não hesitou. Mergulhou um pano limpo na água morna e gentilmente a pressionou contra uma das feridas mais profundas em seu ombro. O lobo branco estremeceu, não de raiva, mas de memória. Por um batimento cardíaco aterrorizante, outro rosto substituiu a ômega, um general confiável, um amigo leal, uma lâmina envenenada escondida sob um abraço quente. A memória atingiu com força brutal antes de desaparecer novamente. Sua respiração ficou mais pesada. A ômega notou a dor enchendo seus olhos. Ela sussurrou baixinho, que doeria apenas por um tempinho. Sua voz não carregava medo nem comando, apenas gentileza. Lentamente, seus músculos relaxaram. Ela continuou limpando cada ferida, uma por uma, até que pelagem branca fresca apareceu lentamente sob anos de sangue seco. O trabalho levou horas. Ela nunca apressou. Cada toque cuidadoso carregava o mesmo respeito silencioso que ela daria a outra alma ferida. Quando a última ferida foi limpa, ela finalmente notou algo incomum sob as correntes. Marcações antigas começaram a brilhar novamente, muito tênues, quase invisíveis. Pulsavam como um batimento cardíaco sob o ferro negro antes de desaparecerem de volta na escuridão. Ela se inclinou mais perto, acreditando que seus olhos cansados tinham imaginado. Nada restava. Lá fora, a tempestade se intensificava. Neve caía mais forte no telhado da cabana, enquanto ventos poderosos varriam a floresta.
Profundamente sob a terra congelada, algo respondeu. Antigos pilares de pedra escondidos sob ruínas esquecidas tremeram pela primeira vez em anos. Antigos símbolos esculpidos em templos abandonados despertaram lentamente sob camadas de gelo. Longe, o velho guardião-lobo que havia sentido a misteriosa presença alfa mais cedo ficou diante de um santuário desgastado nas profundezas das montanhas. Um único cristal repousando no altar antigo subitamente se encheu de luz prateada suave. Suas mãos enrugadas começaram a tremer. Apenas uma linhagem podia despertar o santuário. Apenas um governante carregava esse poder antigo. Lágrimas se juntaram lentamente em seus olhos cansados, enquanto a esperança retornava após anos de desespero. Ela sussurrou para a noite silenciosa, meu rei. Enquanto isso, dentro da cabana silenciosa, o lobo branco finalmente descansou perto do fogo. Sua respiração ficou calma. Seu corpo permaneceu exausto. Mas em algum lugar sob as correntes encantadas, outro selo escondido silenciosamente rachou. Desta vez o som foi tão fraco que apenas a escuridão o ouviu. E em algum lugar além das montanhas do norte, outra pessoa o ouviu também. A manhã seguinte não chegou com paz. Chegou com mudança. A tempestade havia enterrado a floresta sob neve fresca e transformado cada árvore em um gigante branco silencioso. A luz do sol filtrava lentamente pelos galhos congelados e pintava a cabana de ouro pálido. Do lado de fora, tudo parecia calmo. No entanto, dentro do pequeno abrigo de madeira, algo invisível havia mudado para sempre. O próprio ar carregava uma força silenciosa que não existia na noite anterior. Não podia ser vista, não podia ser tocada, mas podia ser sentida por aqueles que entendiam a linguagem do poder antigo. A Ômega acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia. Anos de dificuldade haviam treinado seu corpo para levantar com o primeiro vislumbre da luz do dia. Ela se enrolou silenciosamente em seu velho manto de inverno e adicionou mais um pedaço de lenha ao fogo antes de verificar o lobo branco. Por um breve momento, ela parou de se mover. A visão à sua frente a fez se perguntar se ainda estava sonhando. O lobo parecia diferente. Suas feridas ainda estavam lá, mas o inchaço havia desaparecido. O sangue seco havia desaparecido da maior parte de sua pelagem, deixando para trás um pelo branco limpo que quase brilhava sob a luz da manhã. Sua respiração havia se tornado mais forte, mais constante, mais viva. Mesmo dormindo, ele não parecia mais quebrado. Parecia algo reunindo sua força antes de se levantar novamente. Ela sorriu sem perceber. Foi um sorriso pequeno, mas carregava um calor que faltava em seu rosto há anos. Ela encheu silenciosamente outra panela com neve e a colocou sobre o fogo. Logo a cabana encheu-se com o som reconfortante da água fervendo. Ela misturou ervas secas em um caldo simples, usando os últimos vegetais que havia armazenado antes do inverno. Não era suficiente para 2 almas famintas, mas ela nunca parou para pensar nisso. Ela simplesmente preparou o que tinha. O cheiro alcançou o lobo antes mesmo da comida. Seus olhos se abriram lentamente. Pela primeira vez desde que saiu do mercado de escravos, ele ergueu a cabeça sem dor visível. Suas orelhas se moveram ligeiramente, como se cada som dentro da cabana tivesse se tornado mais aguçado. O crepitar do fogo, o borbulhar da água, os passos gentis da Ômega se movendo pelo chão de madeira. Cada detalhe o alcançou com clareza surpreendente. Seus sentidos estavam retornando um por um, como estrelas esquecidas aparecendo em um céu escuro. Ele se levantou lentamente, as correntes pesadas ainda enroladas em seu corpo, mas elas não o forçavam mais para o chão. Suas pernas tremeram apenas uma vez antes de se firmarem. A Ômega virou-se para ele e colocou silenciosamente a tigela de caldo quente perto da lareira. Ela deu um passo para trás sem falar. Ela já havia aprendido que o silêncio o fazia se sentir mais seguro do que muitas palavras. O lobo baixou a cabeça em direção à tigela. Por vários longos momentos, ele simplesmente a olhou. Uma memória piscou em sua mente. Um salão de pedra maciço, longas mesas de madeira, guerreiros reunidos sob estandartes imponentes, comida compartilhada igualmente entre o rei, soldados e servos. Ninguém comia até que todos tivessem sido servidos.
A memória desapareceu antes que ele pudesse entendê-la. Ele bebeu lentamente o caldo quente. Cada gole parecia estranho depois de anos sobrevivendo com restos jogados em jaulas. O calor se espalhou por seu corpo, alcançando lugares que o frio dominara por tempo demais. Era apenas uma refeição simples, mas de alguma forma carregava mais força do que qualquer banquete que ele quase se lembrava. Lá fora da cabana, a floresta permaneceu silenciosa, muito silenciosa. Pássaros que normalmente saudavam a manhã haviam desaparecido. Até o vento parecia relutar em perturbar a quietude. O lobo parou de repente, seus olhos dourados fixos na porta fechada. A ômega notou a mudança imediatamente. Ela seguiu seu olhar, mas não viu nada em comum. Então veio o som, muito suave, quase impossível de ouvir. Neve se comprimindo sob passos cuidadosos. Alguém estava se movendo pela floresta. Não uma pessoa, várias. O lobo branco caminhou lentamente até a janela. Seu corpo permaneceu calmo, mas cada instinto dentro dele havia despertado. Ele olhou através da fina camada de geada cobrindo o vidro. Entre as árvores distantes, formas escuras se moveram por apenas um batimento cardíaco antes de desaparecerem novamente. Caçadores, não caçadores comuns. Eles carregavam disciplina. Eles se separavam em vez de andar juntos. Eles procuravam sem falar. A ômega silenciosamente alcançou um velho arco de madeira apoiado na lareira. Estava gasto pelo uso de anos, mas ainda confiável o suficiente para proteger uma cabana solitária. Ela caçou coelhos com ele muitas vezes antes. Nunca pessoas. O medo se instalou em seu peito. Ninguém deveria saber que ela morava ali. Os passos pararam. O silêncio retornou mais uma vez. Minutos se passaram. Nada aconteceu. Então uma flecha afiada atingiu a neve a poucos passos da porta da cabana. Uma faixa de pano preto havia sido amarrada sob suas penas. A ômega cuidadosamente abriu a porta o suficiente para recuperá-la. Ninguém podia ser visto. Apenas a floresta branca infinita cercava a cabana. Ela desamarrou o pano com dedos trêmulos, queimado em dois. O tecido escuro era a imagem de uma coroa quebrada cercada por marcas de garras. Ela não reconheceu o símbolo. O lobo branco o reconheceu. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Outra memória quebrada forçou seu caminho para sua mente. O mesmo estandarte negro pendurado dentro de uma câmara de guerra real. Comandantes confiáveis reunidos em torno dela. Um mapa do Império espalhado sobre pedra. Um comandante sorrindo enquanto secretamente planejava a traição. A memória desapareceu como fumaça antes de revelar o rosto. O lobo olhou novamente para a floresta. Alguém lá fora se lembrava. Alguém havia começado a procurar. A ômega notou sua respiração ficar mais pesada. Ela se ajoelhou lentamente ao lado dele, sua mão gentilmente pousada na espessa pelagem branca de seu pescoço. "Você não precisa mais ter medo", sussurrou ela suavemente. As palavras foram para confortá-lo. Em vez disso, despertaram algo muito maior. Pela primeira vez em 7 anos, o lobo sentiu uma raiva completamente clara. Não raiva selvagem, não ódio cego. Raiva focada, controlada, paciente, o tipo de raiva que pertencia a um governante, não a uma besta. Lá fora da cabana, os caçadores escondidos retiraram-se lentamente para a floresta. Eles não vieram para atacar, vieram para confirmar algo. Um deles olhou silenciosamente de volta para a pequena casa de madeira antes de desaparecer na neve infinita. Longe, além das montanhas, um corvo negro pousou na varanda de uma fortaleza imponente. Um pergaminho estava amarrado sob sua asa. Dentro da câmara mais alta, um homem usando uma coroa preta aceitou a mensagem sem uma palavra. Seus olhos frios leram apenas uma frase: "O lobo branco foi encontrado." Pela primeira vez em muitos anos, o governante que havia roubado um império não se sentia mais intocável. E em algum lugar, profundamente sob as correntes que envolviam o lobo branco silencioso, outro selo antigo começou a desmoronar. A mensagem chegou à fortaleza escura antes que a manhã terminasse. Cruzou vales congelados e rios silenciosos carregada pelo corvo mais rápido dos reinos do norte. O pássaro pousou na torre mais alta sem fazer um som. Dentro do grande salão, o homem usando a coroa preta estava sozinho diante de uma janela gigante esculpida em pedra escura.
Neve caía sobre as montanhas distantes, enquanto florestas infinitas se estendiam além do horizonte. Por 7 anos, ele governou sem desafio. Cada reino curvou-se à sua autoridade. Cada alfa que questionou seu poder desapareceu. Cada história sobre o antigo império foi apagada até que até as crianças acreditaram que o rei Alfa não era nada mais que uma velha lenda. No entanto, uma pequena mensagem perturbou a paz que ele havia construído com traição. Ele leu as palavras novamente. O lobo branco foi encontrado. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus dedos apertaram lentamente o pergaminho. Ele se lembrou de outro inverno, muitos anos atrás. Um grande salão do trono cheio de guerreiros confiáveis, juramentos falados sob estandartes prateados, generais leais ajoelhados diante de seu rei. Ele se lembrou de sorrir enquanto o veneno entrava silenciosamente na taça real. Ele se lembrou de observar o alfa mais forte da história desabar sob a traição em vez de batalha. Essa memória sempre o encheu de satisfação. Hoje, ela o encheu com algo unfamiliar, incerteza. Ele caminhou até o mapa enorme pendurado na parede de pedra. Cada território conquistado carregava sua marca. Cada ex-aliado do rei Alfa havia se rendido ou morrido. O império se tornou dele porque ele acreditava que o governante legítimo nunca voltaria. Agora essa certeza começava a rachar. Sem levantar a voz, ele deu uma única ordem. Encontrem-no antes que ele se lembre de quem ele é. Por todo o reino, mensageiros escondidos imediatamente cavalgaram para a tempestade, carregando ordens para soldados, caçadores e espiões. A busca silenciosa havia terminado. A caçada havia começado. Longe, dentro da cabana solitária da floresta, a Ômega não percebeu nada disso. Ela passou a tarde consertando o telhado onde a neve pesada havia começado a forçar a água através de velhas tábuas de madeira. O trabalho era lento, mas familiar. Ela escalou cuidadosamente pelas vigas congeladas, enquanto o vento gelado a empurrava contra os ombros. Abaixo dela, o lobo branco permaneceu do lado de fora, observando a floresta circundante com paciência silenciosa. Seus sentidos continuaram mudando. Ele agora podia ouvir córregos fluindo sob espessas camadas de gelo. Podia cheirar animais distantes se movendo a quilômetros de distância. Podia até reconhecer a direção do vento norte, simplesmente fechando os olhos. A cada hora que passava, restaurava outra parte esquecida de si mesmo. Então algo inesperado aconteceu. Um coelho assustado irrompeu das árvores e correu pela neve diretamente em direção à cabana. Segundos depois, uma raposa selvagem o perseguiu com velocidade desesperada. O coelho chegou primeiro à clareira aberta, mas tropeçou sob a neve profunda. A raposa se preparou para atacar. O lobo branco se moveu, não com violência. Com precisão impossível, ele cruzou a clareira em um borrão branco antes de se colocar entre os dois animais. A raposa congelou, todo o seu corpo abaixou instintivamente. Nenhum rosnado escapou do lobo. Nenhum ataque seguiu, apenas um olhar calmo. A raposa imediatamente se virou e desapareceu na floresta sem resistência. O coelho permaneceu perfeitamente imóvel por vários momentos antes de desaparecer lentamente na direção oposta. A Ômega testemunhou tudo. Ela ficou sem palavras. Nenhum lobo comum comandava outro predador sem lutar. Nenhum animal ferido se movia com tal controle perfeito. Perguntas encheram sua mente, mas ela as enterrou sob o silêncio. Ela já havia aprendido que forçar respostas frequentemente destruía a confiança. A tarde lentamente se desvaneceu na noite. Nuvens escuras se reuniram novamente sobre a floresta. O lobo vagou apenas a uma curta distância da cabana antes de parar ao lado do riacho congelado. Ele olhou para o gelo transparente sob seus pés. Seu próprio reflexo o encarou de volta. Por vários momentos silenciosos, ele simplesmente observou. Então outro rosto apareceu dentro do reflexo. Uma versão mais jovem de si mesmo, em pé, uma coroa prateada em sua cabeça. Guerreiros poderosos curvando-se a ele. Uma fortaleza branca enorme erguendo-se atrás de seu trono. A visão se estilhaçou quando rachaduras se espalharam pelo gelo. Sua respiração ficou irregular. Mais memórias seguiram. Um campo de batalha coberto de neve. Estandartes de vitória erguendo-se ao vento. Milhares de lobos uivando sob a lua cheia.
Então escuridão, veneno, correntes, fogo, traição. As memórias desapareceram novamente, deixando apenas fragmentos. Ele baixou a cabeça, enquanto a dor corria por cada parte de seu corpo. Não dor física, a dor de lembrar o que havia sido roubado. De volta à cabana, a Ômega notou que ele não havia retornado. Ela se enrolou rapidamente em seu manto e saiu para a tempestade que se aproximava. A neve começara a cair novamente, tornando a floresta quase impossível de ver. Ela seguiu os rastros frescos até encontrá-lo parado sozinho ao lado do riacho congelado. Ela não perguntou o que estava errado. Ela simplesmente caminhou ao lado dele. Por um longo tempo, nenhum dos dois se moveu. O mundo ficou completamente silencioso. Neve pousou na pelagem branca do lobo até que ele quase desaparecesse na própria região selvagem. A Ômega lentamente colocou a mão em seu ombro. Você não está mais sozinho. As palavras eram simples, mas alcançaram mais profundamente do que ela jamais poderia imaginar. Algo dentro do lobo finalmente respondeu. Não através da fala, não através do movimento, mas através da confiança. Pela primeira vez desde sua captura, ele voluntariamente se inclinou em direção a outra alma viva. Apenas um pouco, apenas por um batimento cardíaco. Mas foi o suficiente. Bem acima deles, escondido entre os galhos cobertos de neve, um lobo cinzento observava silenciosamente o momento se desenrolar. Seus olhos carregavam uma inteligência muito além de qualquer animal comum. Após vários momentos, ele se virou silenciosamente e desapareceu na escuridão. Tinha visto o que veio confirmar. O alfa ainda vivia. A noite cobriu completamente a floresta antes que o par retornasse à cabana. Nenhum deles notou os rastros frescos cercando a clareira. Alguém havia circulado a casa enquanto eles estavam fora. Alguém que nunca se aproximou da porta. Alguém que apenas observava. Longe, além das montanhas, o velho guardião ajoelhou-se diante do santuário brilhante mais uma vez. Desta vez, o cristal antigo brilhava mais forte do que nunca. Ele fechou os olhos e sussurrou para o templo vazio. Os leais encontrarão seu rei antes que os traidores o façam. Nesse exato momento, dentro da cabana, um som metálico agudo ecoou pela sala silenciosa. A Ômega olhou em direção ao lobo branco. Uma das antigas correntes encantadas que envolviam sua pata dianteira havia finalmente se quebrado completamente. Ela caiu no chão de madeira e, pela primeira vez, o contorno fraco de uma marca real começou a brilhar sob sua pelagem branca. A corrente quebrada não fez um som alto. Ela pousou suavemente no chão de madeira ao lado do fogo. No entanto, aquele momento silencioso carregava mais poder do que a queda de um reino inteiro. A cabana ficou completamente imóvel. Até mesmo as chamas dentro da lareira pareceram desacelerar sua dança, como se o próprio mundo tivesse pausado para testemunhar algo que não acontecia há gerações. A Ômega olhou para o pesado pedaço de ferro negro em seus pés. Apenas horas antes, parecia impossível de quebrar. Agora repousava no chão como um pedaço de metal comum, despojado de seu antigo propósito. O lobo branco baixou os olhos para sua pata liberta. As profundas feridas deixadas pela corrente já haviam começado a fechar. Pelos brancos frescos cobriam lentamente a pele danificada, enquanto a marca real brilhante sob seu ombro ficava mais brilhante do que antes. Pulsava com uma luz prateada silenciosa que subia e descia, como o ritmo de um batimento cardíaco vivo. A Ômega se aproximou, mas parou antes de alcançar. Ela sabia que aquilo não era uma ferida comum se curando diante de seus olhos. Algo muito mais antigo estava se desenrolando. Algo que pertencia a uma era esquecida. O lobo levantou a cabeça lentamente. Sua postura havia mudado. O esgotamento que havia pesado em cada movimento desde o mercado de escravos quase desaparecera. Shiley se levantou mais alto, mais forte. Seus ombros não carregavam mais derrota. Carregavam autoridade silenciosa. Ele ainda parecia o mesmo lobo branco que ela havia resgatado de uma jaula. No entanto, de alguma forma, ele também parecia completamente diferente. Era impossível explicar. Ele não havia crescido. Não se tornara mais assustador. Ele simplesmente carregava a presença natural de alguém nascido para liderar. Até o silêncio parecia obedecê-lo. Lá fora, a tempestade havia terminado.
O luar derramou-se sobre a floresta, transformando a neve infinita em um mar prateado. O lobo caminhou em direção à porta da cabana sem hesitação. A Ômega o seguiu silenciosamente. Quando ele pisou na clareira aberta, o vento frio soprou em sua pelagem, carregando seu cheiro para as profundezas da selva do norte. Bem longe das árvores, lobos começaram a uivar. Uma voz, depois outra, depois dezenas mais. O som rolou pelas montanhas, como música antiga retornando após anos de silêncio. A Ômega olhou ao redor alarmada. Os uivos vinham de todas as direções, mais perto do que nunca. No entanto, o lobo branco não se moveu. Ele ficou sob a lua com olhos calmos, observando a floresta distante. Figuras escuras apareceram entre as árvores, cobertas de neve. Lobos grandes, lobos cinzentos, lobos negros, lobos velhos carregando cicatrizes ganhadas em invernos incontáveis. Lobos jovens com corpos poderosos, prontos para a batalha. Nenhum deles cruzou a clareira. Em vez disso, cada lobo parou na borda da floresta. O silêncio que se seguiu parecia quase sagrado. Lentamente, o mais velho entre eles baixou a cabeça. Então outro seguiu, e outro. Em poucos momentos, todos os lobos cercando a clareira se curvaram em direção ao lobo branco sem fazer um único som. A Ômega mal conseguia respirar. Ela nunca tinha testemunhado nada parecido. Matilhas selvagens nunca obedeciam a estranhos. Rivais antigos nunca se reuniam pacificamente. No entanto, hoje, todos eles estavam juntos sob a mesma lua. Não porque tinham sido comandados, mas porque o instinto reconheceu algo que a memória nunca havia esquecido. O lobo branco olhou para eles silenciosamente. Fragmentos de seu passado retornaram mais uma vez. Ele viu vales infinitos cheios de guerreiros leais. Viu lobos parados exatamente assim, antes de cada grande batalha. Viu a si mesmo andando entre eles carregando responsabilidade em vez de orgulho. As imagens desapareceram, mas desta vez deixaram para trás a certeza. Ele não era um alfa comum. Ele havia sido o rei deles. O lobo mais velho avançou lentamente. O tempo havia virado, sua pelagem quase prateada, e um olho carregava a marca de uma batalha antiga. Ela se aproximou apenas alguns passos antes de se abaixar completamente na neve. Sua voz tremeu de emoção. Meu rei. As palavras pairaram no ar frio. O lobo branco fechou os olhos. Outra parede em sua memória desmoronou. Uma fortaleza imponente cercada por montanhas brancas. Estandartes antigos erguendo-se ao vento. Milhares de lobos leais ajoelhados no pátio real. O peso de uma coroa prateada em sua cabeça. Seu próprio nome ecoando pelo reino. Tudo desapareceu antes que ele pudesse se lembrar completamente. Mas uma verdade permaneceu. Ele os governara. O velho lobo ergueu a cabeça lentamente. Por 7 anos, procuramos em todos os reinos. Encontramos apenas mentiras. Encontramos apenas túmulos. Nunca paramos de acreditar. O lobo branco olhou para ele com confusão silenciosa. Suas memórias permaneceram incompletas. Sua força havia retornado apenas em fragmentos. O velho guardião pareceu entender. Ele baixou os olhos mais uma vez. Suas memórias retornarão quando as correntes finais forem quebradas. Até então, nós o protegeremos com nossas vidas. A Ômega observou cada momento em completo silêncio. Perguntas encheram seu coração, mas nenhuma chegou aos seus lábios. Ela finalmente entendeu por que o lobo nunca havia se comportado como um animal comum. Por que todo predador o obedecia. Por que símbolos antigos brilhavam sob sua pele. Por que toda a floresta parecia respirar diferente sempre que ele andava. Ela não havia resgatado uma criatura indefesa. Havia resgatado alguém que o mundo tentara apagar. De repente, um dos lobos mais jovens correu da escuridão com pânico em seus olhos. Ele parou diante do velho guardião, lutando para recuperar o fôlego. Cavaleiros inimigos. Eles cruzaram a passagem norte. Mais de 50. Eles estão seguindo o cheiro real. O silêncio pacífico desapareceu instantaneamente. Todos os lobos ergueram a cabeça em direção às montanhas. O velho guardião virou-se para o lobo branco. Os traidores o encontraram. O lobo branco olhou lentamente para os picos distantes onde nuvens escuras se reuniam novamente sobre o horizonte congelado. A calma em seus olhos não desapareceu,
tornou-se mais fria, mais forte, mais focada. Pela primeira vez desde que deixou o mercado de escravos, ele deu um passo deliberado para frente. Não como um prisioneiro, não como um sobrevivente, mas como alguém começando a lembrar o peso de um trono. Longe, além da neve escondida entre os penhascos da montanha, dezenas de cavaleiros blindados observavam a clareira brilhante da escuridão. Seu comandante levantou silenciosamente uma mão. Ninguém se moveu. Seus olhos permaneceram fixos no lobo branco parado sob a lua. Então ele sussurrou as palavras que cada soldado temia ouvir. O Rei Alfa vive. As palavras se espalharam pelas montanhas congeladas como um sussurro carregado pelo próprio destino. O Rei Alfa vive. Nenhum grito de batalha poderia ter abalado a natureza selvagem do norte mais profundamente do que essas 4 palavras. Os cavaleiros escondidos entre os penhascos olharam uns para os outros em silêncio desconfortável. Eles passaram anos caçando rumores e perseguindo sombras. Eles esperavam encontrar um animal ferido, lutando para sobreviver a mais um inverno. Em vez disso, eles encontraram algo muito mais perigoso. Eles encontraram esperança, retornando a um reino que havia sido enterrado sob a traição. O comandante permaneceu escondido atrás das rochas, enquanto a neve caía sobre sua armadura preta. Seu rosto não mostrava medo, mas seu batimento cardíaco havia mudado. Ele lutou ao lado do antigo império quando ainda era um jovem guerreiro. Ele viu o Rei Alfa liderar batalhas que nenhum exército deveria ter sobrevivido. Ele sabia melhor do que ninguém que a força nunca havia sido a maior arma do verdadeiro governante. Sua maior arma sempre foi a paciência. O comandante baixou lentamente a mão. Ninguém ataca. A ordem surpreendeu cada soldado. Vários olharam para ele com confusão, mas nenhum questionou seu comando. Ele continuou observando o lobo branco parado sob a lua. Se este é verdadeiramente ele, então atacar cegamente só encherá esta montanha de homens mortos. Bem abaixo dos penhascos, os lobos guardando a clareira já haviam sentido o exército escondido. Suas orelhas permaneceram fixas na passagem norte, enquanto seus corpos formavam um círculo silencioso ao redor do Rei Alfa e da Ômega. Nenhum pânico se espalhou entre eles. Nenhum movimento inquieto perturbou a neve. Sua disciplina refletia anos de lealdade que a traição não havia destruído. O velho guardião ficou ao lado do lobo branco. O inimigo esperava encontrar um prisioneiro. Eles nunca esperaram encontrar um rei. O lobo branco permaneceu em silêncio. As últimas peças de sua memória ainda se recusavam a retornar, mas seus instintos haviam se tornado mais aguçados do que nunca. Cada batimento cardíaco ao seu redor carregava significado. Cada brisa que mudava revelava outro cheiro escondido. Ele podia contar os cavaleiros esperando além dos penhascos sem vê-los. Podia até sentir quais cavalos carregavam medo e quais carregavam confiança. O poder estava retornando de maneiras que as palavras jamais poderiam explicar. A Ômega ficou silenciosamente ao lado dele. Ela olhou para as montanhas distantes onde formas escuras mal se moviam contra a neve. Pela primeira vez, ela compreendeu completamente o perigo que o cercava. Os homens que caçavam o lobo branco nunca parariam. Não depois de descobrir quem ele realmente era. Não depois de perceber que o antigo império poderia ressurgir. Ela deveria estar com medo. Em vez disso, uma calma inesperada se instalou em seu coração. Ela havia escolhido esse caminho no momento em que gastou suas últimas moedas no mercado de escravos. Não havia mais volta. O velho guardião aproximou-se dela lentamente. Seus olhos enrugados carregavam profunda gratidão. Você deu ao nosso rei algo que nenhum de nós pôde. Tempo. Sem sua bondade, as correntes nunca teriam enfraquecido. Sem sua coragem, a esperança teria morrido com ele. A Ômega baixou os olhos. Ela não se sentia corajosa. Ela simplesmente se recusara a abandonar alguém que parecia ainda mais solitário do que ela se sentia. O velho guardião sorriu gentilmente. Às vezes, o menor ato muda o destino de reinos. Um vento frio soprou pela clareira. A marca prateada sob a pelagem do Rei Alfa subitamente brilhou mais forte do que nunca. Todos os lobos presentes imediatamente baixaram a cabeça novamente. A luz se espalhou por seu ombro antes de fluir pelas restantes correntes encantadas que o envolviam. Rachaduras finas apareceram através do ferro antigo.
uma após a outra, suaves, constantes, imparáveis. O rei Alfa fechou lentamente os olhos. A outra memória retornou, não de traição, não de derrota, mas de uma promessa. Ele ficou diante de milhares de lobos reunidos sob a lua cheia. Jovens guerreiros, velhos guardiões, famílias, crianças, todos olhando para ele com total confiança. Ele se lembrou de erguer a cabeça para o céu noturno. Ela se lembrou de jurar que nenhum governante lideraria através do medo enquanto ele ainda vivesse. A memória permaneceu. Não desapareceu desta vez. Seus olhos se abriram lentamente. Algo dentro deles havia mudado para sempre. A confusão infinita que havia obscurecido sua alma estava desaparecendo. O propósito havia retornado. Bem acima da clareira, o comandante escondido entre os penhascos sentiu um frio unfamiliar. Ele havia visto aqueles olhos uma vez antes. Anos atrás, no campo de batalha onde exércitos inteiros se rendiam antes mesmo de a luta começar. Ele recuou silenciosamente. Envie a mensagem. Diga ao Rei Negro que o Alfa se lembra. O cavaleiro ao seu lado desapareceu imediatamente na tempestade, carregando a notícia mais perigosa do reino. O exército escondido retirou-se lentamente sem sacar uma única espada. Eles não recuaram porque faltavam números. Eles recuaram porque entendiam a história. Alguns inimigos se tornam mais fortes a cada momento que lhes é permitido respirar. De volta à clareira, o silêncio retornou mais uma vez. O velho guardião olhou para o rei Alfa. Seu povo esperou o suficiente. Muitos ainda se escondem pelas terras do norte. Muitos ainda carregam sua bandeira em segredo. Um sinal seu, e eles retornarão. O rei Alfa olhou para a floresta infinita. Ele não respondeu. Em vez disso, ele lentamente levantou uma pata poderosa e a colocou sobre a neve. O chão sob ele tremeu, apenas ligeiramente, mas as pedras antigas, enterradas nas profundezas da montanha, responderam. Longe, torres de vigia esquecidas escondidas sob o gelo de repente despertaram. Símbolos prateados esculpidos em suas paredes começaram a brilhar após anos de escuridão. Através de florestas distantes, lobos solitários ergueram a cabeça exatamente no mesmo momento. Velhos guerreiros pararam em suas jornadas. Famílias escondidas olharam para as montanhas. Algo que eles acreditavam estar perdido para sempre, finalmente os chamara. O chamado não carregava palavras, apenas a presença inconfundível de seu rei legítimo. A Ômega observou as montanhas brilhantes com silenciosa admiração. Ela não conseguia entender o que estava testemunhando, mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. O lobo branco solitário que ela havia resgatado não pertencia mais a uma cabana esquecida escondida na neve. Ele pertencia a um reino inteiro esperando para ressurgir. Enquanto a lua subia mais alto sobre o céu do norte, outra rachadura alta ecoou pela clareira. Uma segunda corrente encantada se estilhaçou e caiu. A marca prateada sob sua pele se espalhou por seu ombro como luz viva. Então, pela primeira vez desde a noite da traição, o símbolo em forma de coroa antiga do rei Alfa ardeu brilhantemente sob a lua de inverno. E a centenas de quilômetros de distância, dentro da fortaleza escura, o rei negro subitamente caiu de joelhos quando uma força esmagadora varreu a sala do trono. Sem ver as montanhas, sem ouvir os lobos, ele soube a verdade. O rei que ele traíra não estava mais acordando. Ele havia começado a retornar. O amanhecer não nasceu quieto sobre as montanhas do norte. Chegou como se o próprio mundo estivesse esperando por aquela manhã. Uma pálida luz prateada se espalhou pela neve infinita, enquanto as últimas estrelas desapareciam lentamente atrás do horizonte. Cada árvore congelada permaneceu perfeitamente imóvel. Cada montanha parecia prender a respiração. O ar carregava a estranha sensação de que a história havia alcançado o momento em que não podia mais ser adiada. A era da ocultação havia terminado. A era do retorno havia começado. O rei Alfa ficou na beira da clareira, onde a primeira luz do sol tocou sua pelagem branca. As correntes quebradas ainda penduradas em seu corpo pareciam menores agora. Não representavam mais derrota. Haviam se tornado lembretes de tudo que ele havia sobrevivido. A marca real brilhante sob seu ombro brilhava mais forte do que nunca. Não piscava mais como uma memória desvanecida. Ardia com força calma e constante.
Ellie ergueu os olhos para as montanhas distantes, e pela primeira vez, a terra diante dele não parecia unfamiliar. Cada vale carregava memórias esquecidas. Cada rio sussurrava um nome antigo. Cada caminho parecia reconhecer seu governante legítimo. O velho guardião aproximou-se silenciosamente. Seu rosto enrugado carregava uma paz que havia estado ausente por muitos anos. Ele havia esperado por invernos sem fim, acreditando que a esperança um dia retornaria. Agora essa esperança estava diante dele sob o céu da manhã. Os clãs escondidos já começaram a se mover, disse ele suavemente. Eles viveram em silêncio, esperando por um sinal. Eles acreditavam que o trono havia caído para sempre. Hoje, eles sabem a verdade. O rei Alfa permaneceu em silêncio, mas profundamente em sua mente, outra barreira finalmente desmoronou. Ele lembrou seu nome. Ecoou por sua alma com o peso de inúmeras vitórias e perdas insuportáveis. Ele se lembrou de ficar diante de milhares de guerreiros leais. Ele se lembrou de proteger os fracos em vez de governar através do medo. Ele se lembrou da noite em que a traição envenenou não apenas seu corpo, mas o futuro de cada matilha que confiou nele. Rostos retornaram um após o outro. Amigos leais, guardiões caídos, famílias inocentes destruídas porque se recusaram a abandonar seu rei. Seus sacrifícios não pareciam mais fragmentos espalhados. Tornaram-se uma memória completa. Ele fechou os olhos lentamente. A dor permaneceu, mas a confusão desapareceu. Quando ele os abriu novamente, eles carregavam certeza absoluta. A Ômega o observou de uma curta distância. Ela notou a mudança silenciosa imediatamente. Ele não parecia mais alguém procurando por si mesmo. Ele parecia alguém que finalmente havia chegado em casa. A tristeza que o seguira desde o mercado de escravos havia se transformado em um propósito calmo. Não era a expressão de um sobrevivente. Era a expressão de um rei. Os lobos que cercavam a clareira sentiram a mesma mudança. Sem um único comando, eles se afastaram, criando um caminho claro que levava para o norte através da floresta. O caminho se estendia em direção às montanhas, onde a capital esquecida do antigo império ainda dormia sob a neve e o silêncio. O rei Alfa começou a caminhar. Cada passo parecia mais forte que o anterior. As correntes restantes arrastavam-se atrás dele, mas seu peso não o desacelerava mais. Ao cruzar a clareira, lobos emergiram de todas as direções. Pequenas matilhas de caça. Velhos guerreiros carregando cicatrizes de batalha. Lobos jovens que só tinham ouvido histórias sussurradas ao lado de fogueiras de inverno. Nenhum falou. Cada um baixou silenciosamente a cabeça antes de se juntar à crescente procissão. A linha se tornou dezenas, depois centenas. A própria floresta parecia viva com lealdade silenciosa. Longe, além das montanhas. O Rei Negro estava na torre mais alta de sua fortaleza, observando nuvens escuras se reunirem sobre o céu do norte. Mensagens chegavam sem parar. Clãs escondidos haviam desaparecido de suas aldeias. Velhos estandartes considerados destruídos haviam aparecido novamente. Antigas torres de vigia haviam despertado através de fronteiras esquecidas. As estradas do norte não pertenciam mais aos seus soldados. O medo se espalhou pelo palácio mais rápido do que qualquer exército jamais poderia. O Rei Negro ficou sozinho dentro de sua sala do trono, cercado por paredes construídas com vitórias roubadas. Por anos, ele acreditou que o poder vinha do medo. Ele acreditava que a lealdade podia ser comprada através de recompensas e protegida através de punições. Agora ele via tudo o que havia construído começar a desmoronar sem uma única batalha. O império que ele roubou nunca lhe pertencera verdadeiramente. Estava apenas esperando que seu governante legítimo retornasse. Ele se aproximou lentamente da grande janela que dava para sua capital. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia pequeno, não porque seu trono tivesse mudado, mas porque alguém maior havia ressurgido. De volta ao Reino do Norte, o Rei Alfa caminhou pelos portões antigos de sua capital. Cada lobo alinhado nas ruas de pedra baixava a cabeça enquanto ele passava. Nenhuma celebração alta interrompeu o momento. Nenhum grito interminável encheu o ar. O respeito falava através do silêncio. Cada passo que ele dava lembrava seu povo que a verdadeira autoridade
Nunca exigiu atenção. Ela a conquistou. Ele parou diante do antigo trono esculpido em pedra branca no centro do grande salão. Poeira cobria sua superfície após anos de abandono. Rachaduras marcavam o lugar onde traidores haviam tentado apagar a história. O rei Alfa olhou para o trono por vários momentos silenciosos antes de subir os degraus de pedra gastos. Ele não se apressou. Ele não hesitou. Quando finalmente ficou diante do trono, ele olhou para o grande salão, onde lobos leais esperavam com esperança brilhando em seus olhos. Lentamente, ele se sentou. Naquele exato momento, os antigos símbolos esculpidos em todo o salão irromperam em luz prateada brilhante. Os pilares imponentes despertaram. Os estandartes reais pendurados acima do trono se moveram sem vento. Cristais escondidos dentro das paredes brilhavam como se o próprio reino reconhecesse seu verdadeiro governante. Lá fora da cidade, todos os lobos por todas as montanhas soltaram um último uivo unido que ecoou pelo reino. O som alcançou florestas onde crianças sorriram após anos de medo. Alcançou viajantes solitários que haviam esquecido o que era esperança. Alcançou guardiões escondidos que finalmente deixaram cair o fardo que carregavam sozinhos. O rei Alfa não retornou para buscar apenas vingança. Ele retornou para restaurar tudo que a traição havia roubado. A Ômega ficou quietamente ao lado do trono, não como uma rainha e não como alguém buscando poder, mas como a lembrança viva de que até o rei mais forte pode ser salvo pelo menor ato de bondade. O rei Alfa olhou para seu reino restaurado com calma certeza. O trono havia sido recuperado. O império havia despertado. A era do medo havia terminado. A era da honra havia começado. E em algum lugar além do horizonte distante, invisível a todas as almas, sob o céu do norte, uma força mais sombria silenciosamente abriu seus olhos, provando que, enquanto uma lenda havia retornado, outro desafio antigo apenas havia começado.